E aí, minha gente, bom, mais uma vez, Alaska Podcast com a grande liderança, não só de Framingham, mas agora de vários estados. Inclusive, o pastor Eduardo, ele começou aqui em Framingham e gostaria de, primeiro, saber de onde o pastor Eduardo Oliveira veio do Brasil para cá. Continua com a mesma liderança que tinha aqui em Framingham, lá em Connecticut, e em outras regiões aqui dos Estados Unidos. Uma palavra. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todos os nossos ouvintes que estão aí no Alaska Podcast com o senhor João, muito conhecido aqui na cidade de Framingham. É uma liderança na área comercial e nós louvamos a Deus pela vida do senhor João e toda a sua equipe. Você que está me vendo pela primeira vez, eu sou o pastor Eduardo Sampaio Oliveira, eu sou natural do estado de Minas Gerais. Nasci na bonita cidade de Vindas Laranjeiras e fui criado em Governador Valadares. E a pergunta respondendo, eu vim direto de Governador Valadares para o estado de Massachusetts, no ano de 2006. 2006, muito bem. E com isso, fundou aqui ou já existia a igreja, a Filadélfia? Olha, a Assembleia de Deus Filadélfia, o fundador dela é no estado de Connecticut, na cidade de Danbury, pelo pastor Manuel Arthur de Mello, um português que está aqui na América há quase 50 anos. Eu conheço. Gente finíssima. Então, esta igreja, ela começou ali na cidade de Danbury em 1984, alguns anos. Eu participei do início dela em 1988. Fui ali cooperador do pastor Manuel Arthur de Mello, fui vice-presidente desta igreja. Depois eu retornei ao Brasil em 92 para estudar no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, chamado IBAD, em Pindamonhangaba, estado de São Paulo. Então, recebi o convite para vir para cá, para eu e minha esposa e meus 2 filhos, Karine e Cairo, e estive em Danbury 30 dias cooperando, orando e vendo a direção. E Deus, então, nos direcionou. Nós viemos para o estado de Massachusetts e começamos a igreja Assembleia de Deus Filadélfia na cidade de Marlboro. Começou em Marlboro, não em Framingham. Começamos em Marlboro e depois foi expandindo, né, para Framingham, Taunton, Stoughton, outros estados como Carolina do Sul, Flórida, também Nova Jersey e principalmente no estado de Connecticut, que é a igreja-mãe, na cidade de Danbury. Muito bem. E aí, como é que estão lá em Connecticut? Como é que está passando esse momento atual? Pois bem, Sr. João, esta é uma situação que todos nós estamos preocupados, tanto os comerciantes, os pastores, porque nós lidamos com pessoas queridas, pessoas de boas índoles, que veio aqui para trabalhar, cuidar da família, e estamos passando esse momento bastante complicado. Lá em Connecticut, também a situação não está fácil. Temos alguns conhecidos que, infelizmente, estão na mira da imigração, receberam cartas aí de remoção e estamos esperando que essa situação mude. Estamos orando para que Deus acalme o coração dos nossos irmãos, dos nossos conterrâneos. É hora de tranquilizar o coração e eu sempre oriento, se você tem um carro um pouco antigo, um pouco usado, confere seta, luz de freio, farol, evitar separado. Porque você, se der motivo, mais um motivo tem. Então, você que está me ouvindo, observe o seu carro, se tiver atrasado, não corra, para no sinal vermelho normalmente, faz o stop, anda conforme manda o figurino. E você fazendo a sua parte, eu creio que Deus vai guardar a outra parte. E o principal é não beber. Isso aí, independente de época. E beber e dirigir aqui é um crime já. Já começa por aí. O beber, o dirigir em alta velocidade, isso. Atrito com os filhos, atrito com a esposa, evitar que as autoridades sejam chamadas para apaziguar alguma situação. Então, você que veio para trabalhar, trabalhe. Vive em paz com a sua família, com tranquilidade, com serenidade. E o senhor João falou uma coisa interessante, não é? Infelizmente, aqueles que gostam de beber ainda gostam de sair de casa, ainda dirigir.
Então, eu quero lhe dizer, você está procurando problemas. Já temos? Temos. Então, não arrume mais, fique tranquilo, faça a sua parte que vai dar certo. Olhe principalmente a velocidade máxima que tem as placas indicando, você tem essa oportunidade de ver, que é muito fácil de conferir, não é isso? É isso, pastor? É verdade, aqui é muito bem sinalizado. Eu sou João, estou aqui há 19 anos, vou fazer agora no mês de março. Eu só tive uma multa. Durante 19 anos, eu só tive uma multa. E olha que eu cheguei aqui documentado, com visto religioso, não demorou muito tempo, peguei o green card, depois cidadania. Não é porque a gente tem documento que vai abusar das leis. Todos nós temos que obedecer às leis. Se você obedecer, meu amigo, menos um problema. Aquela ansiedade, a preocupação muito grande da comunidade, de um modo geral, não é só aqui em Massachusetts, nem lá em Connecticut, mas em todo os Estados Unidos. Todo mundo, toda a comunidade de imigrantes, tudo preocupado. O que é que... Eu sempre digo aqui, você vive fazendo alguma coisa errada? Não. Então, fique tranquilo. Você pode fazer, evitar participar de baladas, de alguma coisa que chama a atenção. É isso aí, pastor? Está no mesmo caminho, né? Você que tem que trabalhar, claro, chegou do trabalho, seu trabalho é à noite, mas se você não para que andar 1h da manhã, 2h da manhã? Porque ou você está vindo do trabalho, você vai ter justificativa. Agora, se você vem de algum lugar que algum amigo seu dentro do carro, ou alguém está embriagado, você vai ter problemas. Então, é evitar, faz a sua parte, cuida direitinho de você, da sua família. Eu tenho certeza que é menos um problema para você resolver. Minha gente, eu gostaria de aproveitar agora, porque nós falamos em problemas, mas eu acho que a podcast também lembra que o pastor Eduardo Oliveira, ele teve aqui nessa cidade, aqui em Framingham, um dos programas, porque teve uma rádio, a 650, que era uma audiência total. E gostaria que o pastor falasse também naquele programa que era de uma audiência espetacular. Verdade. Sr. João, eu sou apaixonado com rádio. Eu comecei no rádio lá no Brasil. Tinha aquelas rádios comunitárias nos bairros e eu pastoreei ali a cidade em Governador Valadares, no bairro São Raimundo. Então tinha as rádios comunitárias e eu fiquei apaixonado. Depois nós criamos, a Assembleia de Deus criou um programa, Voz das Assembleias de Deus, um programa de televisão na TV Rio Doce. Lá em Valadares. Lá em Valadares. Eu e minha esposa apresentamos esse programa durante 2 anos, que pegava todo o Vale do Rio Doce. Depois eu vim para a América, então aqui teve a 650, uma rádio formidável. Ajudou as pessoas a arrumarem trabalho, ajudou as pessoas que faziam doações de carro, de roupa, de trabalho, ajudou muita gente. E nós tínhamos um programa chamado a Filadélfia em Ação, que é o nome da nossa igreja, Assembleia de Deus Filadélfia. Então eu criei este programa Filadélfia em Ação, que ia todas as quartas-feiras às 9 da manhã. E era um programa de uma audiência maravilhosa, as pessoas ligavam, faziam perguntas, as pessoas pediam oração, as pessoas pediam ajuda. Então, não somente no horário do meu programa, mas tinha muitos programadores, não é? E a rádio em si, a 650 AM, ajudou muitas pessoas. E, na verdade, eu sinto até falta, Sr. João, que quem gosta de rádio gosta mesmo, né? Exato. E eu até gostava de lembrar que a Rádio 650, na época, acho que uns 10 anos atrás, ou talvez mais, né? Uhum. A rádio tinha mais audiência do que TV Globo, do que tudo. Não tinha ninguém que chegasse nem perto. Ninguém, porque ela falava horas, ela falava o tempo, o clima, ela falava quando iria nevar, tem possibilidade de neve, dava informação de imigração, dava informação sobre saúde, os comércios que faziam as promoções, falavam onde estavam as promoções. Então, de 5 da manhã até meia-noite, 1h da manhã, quem entregava jornal, eu tinha amigo que entregava jornal, que ia com a 650 ligado.
Exatamente. Mas era isso, era geral. Você saía de uma loja aqui em Framingham ou em outra cidade, não era só Framingham. Não, era todo o estado do Massachusetts, né? Você saía de uma loja e entrava em outra, a rádio ligado também. A rádio bombando e todo mundo ligando, brincando, participando, né? Era muito bom. A 650 deixou saudade. Bem, Alasca Podcast de volta com o pastor Eduardo Oliveira. Eduardo Oliveira, Sampaio Oliveira, né? Perfeito, Sr. João. Pastor Eduardo, uma curiosidade. Por que a Assembleia de Deus Filadélfia? Já que vocês foi fundada a Assembleia de Deus Filadélfia em Connecticut. Sim. A pergunta é muito interessante, porque é bom você saber. Eu tive a oportunidade e o privilégio, eu preciso dizer isso aqui. Eu nasci num lar cristão, num lar assembleano. Meu pai foi pastor no interior de Minas Gerais durante 42 anos. Em uma igreja ele ficou 25 e na segunda ele ficou 17. E eu fui criado na igreja, sempre servi ao Senhor, na minha infância, adolescência e na minha juventude. E com 19 anos eu vim para a América, na cidade de Denver. Aí já estava o pastor Manuel Arthur de Mello. E ali eu comecei a auxiliar. E quando chegou um período, eu senti que eu precisava de uma preparação teológica. Foi onde eu conversei com ele que eu queria ir para o Brasil, para Pindamonhangaba, como eu já disse, estudar. E lá estudei. Por lá eu fiquei durante 14 anos, casei, fui pastorear no interior de Minas Gerais. Quem estiver me ouvindo aí, eu mando um abraço aí para Frei Inocêncio. Eu mando um abraço para a cidade de Periquito. Eu mando um abraço para o nosso pessoal de Alpercata. Eu mando um grande abraço para o meu pessoal de Governador Valadares, o bairro, principalmente a Vila Isa. Pois bem, então eu fiquei 14 anos. Durante esses 14 anos, Sr. João, eu pastorei várias igrejas, como falei. Fui missionário na Rússia em 1997. Fui mais a minha esposa para lá, fomos missionários. Voltei para o Brasil, já não tinha mais desejo de sair do Brasil. Foi quando o pastor Manuel Arthur de Mello me fez um convite. Falou, olha, eu estou precisando de você aqui na América. Primeiro ano eu resisti, o segundo ano também eu resisti. Na terceira vez, que foi o terceiro convite, aí eu aceitei a vir. Porque foi uma igreja que investiu na minha formação teológica. Então eu vim a convite do pastor Manuel Arthur de Mello e da Assembleia e da Igreja Philadelphia Pentecostal Church. Então, por lá eu cheguei e por lá eu fiquei, e depois eles me enviaram aqui para Massachusetts. Esse é um resumo bem rápido. Mas por que o nome Filadélfia? Filadélfia porque no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do capítulo 2, alguma coisa assim, fala ali sobre as 7 igrejas da Ásia. E tem uma igreja que é chamada Igreja de Filadélfia. Eu pensei que era com relação à cidade de Filadélfia. Não. E aí essas igrejas, a Éfeso, a Tiatira, a Esmirna, elas tiveram uma repreensão do Senhor Jesus. E a igreja Filadélfia recebeu elogio do Senhor Jesus. Então, por isso veio o nome Filadélfia, que também significa amor fraternal. É o que nós precisamos. Ah, claro, Não é? Desse amor fraterno, amigo, ajudador, e sem falar do grande amor de Deus para com todos nós. E, na verdade, a sua vinda para cá já foi um chamado. Esteve lá em Minas Gerais, preparando-se, fazendo uma preparação para vir para cá. Exatamente. Esses 14 anos que eu pastoreei lá no Brasil, e inclusive esse ano eu estou fazendo 30 anos, Sr. João, que eu fui ordenado ao ministério pastoral. 30 anos. Então, eu estou pastoreando a igreja desde os meus 22 anos de idade. Eu estou com 56, então eu tenho 34 anos pastoreando. Então, pastoreando essas igrejas pequenas, igrejas simples, igrejas maiores, veio nos dando uma bagagem. E isto veio fortalecer o ministério pastoral. Eu não cheguei aqui como um inexperiente, não. Eu tinha uma experiência pastoral, já de 14 anos, uma experiência missionária num país que aparentemente tinha caído o comunismo em 93, eu cheguei em 97, mas na realidade o comunismo ainda estava reinando. Então foi muita pressão viver na Rússia,
eu peguei mais a minha esposa, minha filha, um frio de 30 graus abaixo de zero. Lá na Rússia. Na Rússia. Então, o irmão vê, 30 graus abaixo de zero é coisa, só Deus para dar força, né? Só quem daqui aqui em Massachusetts pode fazer comparação. Porque nós chegamos a 22 graus negativo há algum tempo atrás. Algumas 2 semanas atrás, né? Só que lá é constante. É permanente. Lá o inverno começa praticamente final de agosto e quando o calor é demais, lá é 22 no mês de julho. 22 graus. Então, quando chega outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, aí pega. Mas a religião lá existe, tem liberdade, como temos aqui na América, de você escolher sua religião ou não escolher nenhuma religião? Sr. João, na época do comunismo, a religião predominante era o ortodoxismo, a igreja ortodoxa, a igreja russa. Ela não tem ligação nem com a Igreja Católica Romana, que é de Roma, com o Papa. Eles têm a própria estrutura deles, eles têm o próprio governo papal deles lá na Rússia. Na Rússia. E a outra parte é ateu. Que é a maioria, né? Que é uma maioria. Quem é comunista, na maioria das vezes, ele é tendencioso ao ateísmo. Então, nós tínhamos dificuldade. Quando eu cheguei lá, não havia nenhuma igreja evangélica que tivesse um templo. Era tudo alugado, salões, algumas salas de teatro. Mesmo assim, tinha muita restrição, tinha muita burocracia. Então, havia uma pressão sobre nós também. Então, foi um desafio muito grande. Só quem passou sabe que um país que quando cai o comunismo, ele não cai de uma vez. Tem uma geração, isso demora a passar. E nós passamos por isso lá. Foi um ano, mas que valeu... valeu por 10. Valeu por 10. Valeu a sua experiência. Você está formado em saber como é bom ter a liberdade. Não, liberdade, a gente fala que isso não tem preço. É por isso que as pessoas têm que lutar pela liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, porque só quem não tem sabe o valor de quem tem. E quem tem não sabe o valor de quem não tem. Então nós não podemos perder. Está na América, um país livre que você pode falar, você pode pensar, você pode dizer. É claro, se você ofender, tem leis para correção, mas você tem liberdade religiosa de fazer sua escolha e também as suas expressões. A América não tem outro país igual a América. A América é a América. Você tem liberdade de falar o que você quiser. Mas tem mesmo, né? Tem, aqui na América tem. A América tem. É assegurada essa liberdade. Essa liberdade. Agora, nós somos brasileiros e acompanhamos o momento atual. No Brasil está difícil. Ninguém pode ter a liberdade de falar sem ser de bem, de um momento. Nós estamos atravessando um momento complicado. Eu sou mais novo do que o senhor, mas o senhor sabe bem disso, e a maioria sabe, não é? Quando eu fui para a escola, foi em 1975 ou 76, pegamos o final do governo militar. Isso, foi. Então, havia uma ordem na escola, a professora era uma segunda mãe, era com licença, sim senhora, os mais velhos, havia um respeito, não é? E quando chegou o 88, né, que houve ali a promulgação da nova Constituição, que passamos também por esse momento de liberdade, de expressão, de ir e vir, de falar. E hoje nós estamos correndo esse risco. Até as igrejas, não é? Os pastores, em alguns momentos, têm que ser muito prudentes, porque parece que estamos sendo vigiados naquilo que pregamos, naquilo que falamos, naquilo que expressamos, naquilo que discordamos, não é? Que a gente tem que ter o direito de discordar. Claro, faz parte da liberdade. A liberdade é isso aí. É você ter liberdade para poder falar o que você está achando. Se está errado, ir em desacordo. Se está correto, concordar. Exatamente. O que estão levando para o lado pessoal, não é? Chocam-se as ideias, mas não podem chocar os homens. Então, estão levando cada um para o lado pessoal. Falou aqui, o daqui falou de cá. Então, oremos pelo Brasil. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia da nossa nação e que nós possamos voltar à normalidade no Brasil, um país amado, que todos nós amamos, gostamos e é a nossa terra
é a nossa nação, é o nosso povo, é a nossa língua, é a nossa comida, é a nossa bandeira, os nossos símbolos. É Brasil, é a nossa nação. Isso, muito bem, pastor. Bem, minha gente, estamos já chegando aos minutos finais. Eu gostaria de aproveitar para pedir ao pastor Eduardo Oliveira para que ele desse fizesse uma mensagem, mandasse uma mensagem para todos os ouvintes do podcast Alaska Podcast, porque é muito interessante nós estarmos tendo uma participação de uma figura, uma liderança tão importante que tivemos essa honra de receber há mais de 15 anos, aliás, 19 anos, né? 19 anos aqui no estado de Massachusetts. Pois não, Sr. João, eu quero agradecer o convite, a gentileza. O Sr. João é uma pessoa destacada aqui na cidade de Framingham, é um referencial no seu comércio, no seu trabalho, na sua pessoa e as meninas que aqui trabalham. E eu quero aproveitar e falar da Assembleia de Deus Filadélfia aqui na cidade de Framingham, 112 Hollis Street, tem uma igreja ali pronta para esperando por você, toda quinta, domingo de manhã às 9h45 e culto à noite às 6 da tarde. Na cidade de Marlborough nós temos igreja também, ali na 100 da Poston Road. Nós temos lá em Stoughton, na 2 Kent Street, nós temos lá em Taunton, nós temos lá em Malden, nós temos lá em Manchester, aqui em Milford, na 5 Fayette Street. E a palavra que eu quero deixar, Sr. João, está baseado no primeiro livro de Pedro, capítulo 5, verso 7. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu sei que num momento desse venha uma profunda ansiedade. Ansiedade é um sentimento que está estrangulando as pessoas. E você não pode fazer nada a não ser confiar em Deus. Então, os seus medos, os seus apertos, as suas tristezas, as suas preocupações, as suas ansiedades, não se desespere. Jesus é o conforto para o seu coração. Deus te ama de uma maneira especial. Não faça besteira com sua vida é muito importante. É melhor viver, ou viver na América ou viver no Brasil, a vida é maravilhosamente boa. Deus fez isso por nós, Deus deu a vida maravilhosa para nós, então não é por causa de um desespero que você faz bobagem ou besteira na vida. Guarde a sua vida, guarde a sua família, seja uma pessoa do bem, procura fazer o seu melhor, lança sobre ele a sua ansiedade e ele vai cuidar de você. Deus é bom e Deus te ama. Amém. Amém, pastor. E obrigado pelas palavras. Eu agradeço demais. Em nome da Alaska Podcast, nós ficamos honrados em tê-lo aqui conosco. Muito importante esse momento e essa data será uma data histórica. Eu que agradeço, Sr. João, e a moça também aqui que nos auxiliou, a Raquel, né? De Alpercata. Alpercata? Quando eu falei essa cidade, eu vi que o olho dela brilhou, tá? É porque ela diz que é de Caratinga, mas na verdade tudo começou em Alpercata. É uma cidade que eu tenho um carinho pelos os moradores de Alpercata. Eu quero agradecer ao Sr. João, mais uma vez, todos que nos acompanharam, que você possa acompanhar outros, né, programas do Alaska Podcast. Se você precisar do Sr. João, vem aqui no centro de Framingham. Quem não conhece o Sr. João? Só que ainda não chegou, porque quem chegou conhece o Sr. João. Sr. João, obrigado pelo convite. Toda vez que precisar, é só me chamar que eu venho aqui. Obrigado. Com muito prazer. Um abraço a todos, bom final de semana para todos.